Muito bom dia a você que acompanha o Amarelo e Penta aqui nas redes sociais. Eu vim falar um pouco sobre essa vitória dessa seleção brasileira que está se reestruturando depois de 4 anos muito mal jogados, muito mal disputados nas eliminatórias, Copa América e dentre tantas outras competições que a maior do mundo exige de um time que tem que jogar à altura, né? A escalação canarinha veio num 4-4-2 diferente do que era no jogo contra a França. Teve algumas alterações e o jogo contra a França foi jogado num 4-2-4. A dupla de volância era Andrei Santos e Casemiro, já mudou nesse jogo de ontem. Foi Danilo, Santos do Botafogo e o Casemiro. Também teve algumas alterações na ponta, com Rafinha ausente, com Wesley também na lateral, onde jogou Ibanhas no seu lugar. Rafinha saiu por causa da lesão na coxa e por isso jogou Luiz Henrique, que eu achei muito merecido, apesar de Rafinha se destacar muito mundo afora. Acho que merece muito destaque Luiz Henrique, que jogou como camisa 20. A escalação foi Bento, que agarrou bem, achei ele seguro, achei que ele está retomando essa fase de bom goleiro que ele tem, né? Na Arábia não estava vivendo tanta fase muito boa, não estava vivendo uma fase esplendorosa, mas agora está se recuperando, está pegando um pouco mais de fôlego para merecer as convocações que vem tendo na seleção brasileira. Também tivemos Ibanhas, fez um jogo normal, ele é zagueiro, na verdade, ele não foi muito ofensivo. Eu acho que é isso que Ancelotti quer também, ele quer laterais mais defensivos, então se exigiu um pouco do que era esperado de Ibanhas. Ele correspondeu às expectativas perante aos desfalques que vinham tendo justamente essa posição de lateral. Marquinhos também foi o capitão e deu muita diferença para a zaga brasileira. Com Bremer e Léo Pereira a gente já viu uma postura mais fraca da seleção. Casemiro, que era o capitão, não conseguia nem falar com o árbitro direito, tanto que foi discutir com o juiz da última partida contra a seleção francesa, um alvoroço, nervos à flor da pele. Então, o Casemiro não conseguiu lidar muito bem, especificamente nesses debates com o árbitro, que é importante. Vai ali sair um cartão ou alguma coisa, dependendo da forma como você debater. Então, acho que Marquinhos conseguiu lidar bem, fala de forma mais elegante, reage de forma mais elegante e muitos desarmes vieram do zagueiro do PSG. Léo Pereira também fez um jogo aceitável, não foi um jogo tão admirável. Alguns apontam que ele não tem muito saída de bola de qualidade para fazer boa dupla com um dos melhores zagueiros do mundo e uma das defesas que tem que ser boa dentre as top seleções no mundo. Então, acho que o jogo do Léo Pereira não foi discreto, foi um jogo aceitável, mas não acho também que é o jogo que ele faz no Flamengo. Acho que se dá muito pelo fato do time não estar tão entrosado. A seleção brasileira precisa de uma defesa que tape o gol por inteiro no momento, porque não tem um time que joga a tantas datas FIFA, né? Então é uma coisa complicada de se definir. Acho que é bom deixar Léo Pereira com esse tempinho na zaga, enquanto não vem Gabriel Magalhães, porque aí a gente já sabe quais são as reservas dos dois zagueiros, que são Marquinhos e Gabriel Magalhães. Então é bom a gente ter essa noção de quem pode ser um reserva de luxo ou um bom substituto, e acho que Léo Pereira está nessa lista. Para mim não é o melhor, mas é um jogador que está com certeza na lista de substitutos para os melhores zagueiros do mundo na atualidade. Casemiro também foi o camisa 5, foi um jogo que não foi tão bom, tão vistoso dele quanto vem fazendo na seleção desde que voltou, mas ele é importante no meio campo e acho que não tem ninguém melhor do que ele para suprir a necessidade de um bom meio campista na seleção. Danilo Santos foi um dos destaques, camisa 18, acho muito bom, fez gol, primeiro gol com a amarelinha. Foi um jogo de muita recuperação, de destaque, como o Endrick fez. Foi um jogo de boas estreias, como o Igor Thiago, o próprio Danilo. Então, acho que foi necessário a titularidade de Danilo, porque é um jogador que, além de se destacar no futebol brasileiro, ele faz uma diferença que Andrei Santos não fez no jogo contra a França. No jogo contra a França, achei um jogo um pouco apagado do jogador do Chelsea, e Danilo conseguiu tapar o buraco. Ele é um meia que aparece muito para pedir a bola, e é disso que a seleção precisa. Precisa de jogadores que tenham um culhão, com perdão da palavra, mas precisa de jogadores que tenham coragem para pedir a bola mais vezes e se posicionar melhor para receber a bola. Matheus Cunha também foi um dos destaques, achei ele muito bom na marcação, tem um fôlego que parece que é interminável, então
Acho que já está definido na Copa há muito tempo, mas agora ainda mais ele crava o pensamento da necessidade, né? A certeza da necessidade que a seleção tem dele dentro de campo. E enquanto Neymar não tem qualidade suficiente, na verdade, perdão, não tem fisicalidade suficiente, porque a qualidade ele tem de sobra, para estar na seleção, ele pode ser um bom falso 9, o Matheus Cunha. Ele corre, ele volta para marcar, ele dá bons passes, a jogada do primeiro gol começa por ele, depois da recuperação de bola do escanteio que bateu a Croácia, então ele é importante sim, jogador para a nossa seleção. Vinícius Júnior foi o 10, eu acho que ele se destacou muito pela jogada que ele fez no gol, no primeiro gol, que foi um belo gol de jogadaça magistral do início ao fim, desde a saída de bola na recuperação do escanteio até Vinícius Júnior deitar 3 croatas no chão, e a finalização de Danilo esplendorosa, muito bonita. Foi um gol muito bonito e vai entrar no hall aí de um dos gols mais bonitos dessa era Ancelotti, sem dúvidas. Acho que se destacou o Vinícius Júnior muito pela jogada, mas ele é um jogador que está lá no campo para definir jogadas e não para ser um jogador que vai estar dentro do jogo a todo momento. Você vê que ele não corre tanto para marcar, ele está ali acelerando, dando pressão, mas ele não é um jogador de extrema importância para a marcação que propõe Carlo Ancelotti. Ele se destacou por causa do gol. Se não tivesse acontecido o gol, talvez Vinícius Júnior tivesse recebido as mesmas críticas e talvez tivesse feito o jogo que fez da mesma forma contra a França. E aí não seria bom para ele, não seria bom, e seria questionamento sobre a titularidade da seleção brasileira, mas eu acho que ele merece titularidade. A partir desses momentos que ele vem participando decisivamente, é importante o Vinícius Júnior, porque nenhum jogador faz isso com veemência como ele faz. Quando ele vai ser decisivo, ele é bem decisivo. E assim é no Real Madrid, e espero que continue na seleção brasileira. Luiz Henrique foi o camisa 20, se destacou também, foi um dos jogadores que mais sofreu falta, se não foi o que mais sofreu. Acho ele importante, acho que ele pode ser titular caso um Rafinha não vá bem, e ele vai tomar sim posições de jogadores que jogam na ponta, então vai ser importante jogador, e acho que já cravou sua posição na Copa. Nós temos também João Pedro, que foi o 9, acho que quando entrou Endrick já foi melhor, Igor Thiago também, Endrick que foi um ponta na verdade, né? Ninguém sabia quais eram as posições de jogadores, porque Endrick agora atua no Lyon na ponta direita, e Igor Thiago é um 9 de origem. Então você vê ali que Endrick, ele estava na ponta, Igor Thiago numa posição de centroavante. O Ryan já estava também mais como ala, ele não fez um jogo tão vistoso, mas eu aceito particularmente, porque é a primeira vez que ele veste a camisa da seleção. Então, aconteceu isso com o Bruno Guimarães, ninguém diria que Bruno Guimarães seria importantíssimo na vaga de meio campista da seleção. Hoje em dia, você olha para a Copa de 2022 com o Casemiro no meio, com o próprio Fabinho também para substituir o Casemiro, Neymar fazia uma função de meio atacante, então você não diria que Bruno Guimarães seria de extrema importância. Hoje ele é, e a mesma coisa que eu uso para o Ryan. O Ryan pode ser sim de extrema importância, não é uma estreia que vai definir ele, se ele deve ser convocado ou não. Então acho que dá para fazer melhores jogos do Ryan, mas eu gostei da entrada dele porque são as promessas. Kaique, Ryan, Endrick devem vestir mais a camisa da seleção, e a Ancelotti deve investir mais nos jogadores que são promessas nos clubes. E achei muito bom a opção que a Ancelotti teve para, na hora, no momento, ali depois dos 30 minutos, dar vaga a quase todos os jogadores que foram convocados. Só ficou de fora ali o Hugo Souza. Merecia também uma entrada, mas ficou como ficou e assim ganhou. O teste carnal de Vinícius Júnior era hoje, sem Rafinha, como eu falei aqui, era necessário que ele jogasse bem. E a posse, como previsto, era do Brasil, porque a Croácia é um time que aceita muito o time que está com a posse de bola. Se não for ela com a posse de bola, ela está contente. O Brasil não é assim. O Brasil, apesar de Carlo Ancelotti estar propondo um jogo diferente, que aceite mais também o adversário com a bola, que deixe mais o adversário tocar, trabalhar, ele quer que a seleção marque mais, a seleção não vive esse estilo de jogo. Então acho que é importante que o Brasil mantenha mais a posse de bola, apesar de no finalzinho a Croácia ir para cima do Brasil e trabalhar mais bola e deixar o Brasil marcando. Eu não achei isso tão legal, mas é importante que o Brasil se mantenha na marcação também. Luiz Henrique e João Pedro sofrem com essa marcação da Croácia, que estava muito bem compacta. A partir do momento que João Pedro recebia a bola, ele já estava marcado por 4 croatas ali, tinha um losango em forma dele, em volta do 9, e é um 9 que participa muito mais fora da área do que dentro. Então, não é disso que a seleção precisa no momento. E eu acho que é por isso que João Pedro, com o time que vive a seleção, com o time que tem, João Pedro não vai fazer tantos bons jogos. E isso vai afetar na convocação. Acho que é dúvida ainda na convocação. Eu acho
que o estilo Ancelotti vai querer que ele seja convocado. Então, se 18 de maio tiver João Pedro na lista novamente, eu não suspeito de nada. Acho que também é justo, porque é um dos melhores da atualidade na posição, apesar de na seleção brasileira não ser tão correspondente. Acho que pode fazer mais, espero que faça mais. Mas se for para optar por uma possibilidade de 9 de verdade, ou Igor Thiago ou Endrick. E Endrick está na prateleira de cima, porque já vem vestido a camisa da seleção mais vezes. E aí, os meias croatas tendo muito espaço, igualmente a França. O Brasil também soube aproveitar mais as falhas da Croácia, diferentemente do jogo contra a seleção francesa. Enquanto a seleção francesa trabalhava muitas bolas ali na área de ataque, e perdia também muitas bolas, apesar do bom jogo que fez contra a nossa seleção. E o Brasil não soube aproveitar isso. Chegava para contra-ataque e não conseguia acertar o gol. Finalizava poucas vezes. E como eu disse, o Brasil é uma das seleções no mundo atualmente, desde esses 4 anos mal feitos, que mais tem dificuldade, para fazer gols. Então, é uma seleção que vai chutar 10 vezes e talvez não acerte o gol. É uma seleção que chuta 20 vezes e vai fazer 3, 4 gols. E isso é uma coisa ruim, se parar para pensar no estilo de jogo da seleção, porque é uma seleção que vai chegar na área a todo momento, é uma seleção muito boa, falando de qualidade, é uma das melhores do mundo. Então, é uma seleção que vai cansar. Quanto mais chega na área, menos fôlego vai ter. Então, vai ser importante os jogadores saberem lidar e saberem que na hora da finalização precisam ter mais qualidade, porque aí vai cansar menos, eles vão poder sossegar mais, e aí vai ser importante para quem sabe uma decisão de Copa do Mundo. O Brasil vai cansar muito chegando na área, vai cansar muito porque ataca melhor do que os seus adversários normalmente. Então precisa saber finalizar mais coerente com o jogo que faz, condizente. A Croácia estava muito bem compacta, como eu falei, né? E Carlo Ancelotti quer muito disso da seleção também, que é uma seleção que esteja justa na marcação, porque precisa sofrer menos gols. Então isso é importante. O Brasil vem mais rápido e mais forte no ataque. Eu acho que quem chegou melhor na área, apesar dos 3 gols, né, no final, foi um vai e vem nos últimos terços do jogo, que acabou sendo um pouco duvidoso, mas a Croácia veio melhorar o gol, frente a frente, e o Brasil chegou mais vezes, mais rápido, com mais ataque, com melhores possibilidades de finalização, tanto que a gente perdeu uns 3, 4 gols ali. João Pedro finalizou, que Livakovic pegou boa partida, bom primeiro tempo do goleiro croata, inclusive. O próprio Matheus Cunha também chutou defesaça do Livakovic novamente, então tiveram muitas finalizações que acabaram não entrando por causa do goleiro. A seleção atacou bem nesse jogo, chegou melhor, mas, no caso a Croácia chegou melhor, mas o Brasil tentou mais e por isso deu mais velocidade ao jogo, teve mais time para ganhar, então foi suficiente esse ataque da seleção, por mais apesar de tantas perdas de gols. Danilo pode cravar a vaga na Copa, acho que ele já está na Copa por causa dessas partidas que vem fazendo, então ele me agrada muito e acho que agrada o torcedor também. Então, né, apesar de ter deixado a Croácia jogar um pouco, Danilo foi uma revelação no jogo de hoje. Falta mais disposição e inteligência brasileira para pedir a bola, como eu falei. Precisa chegar mais na bola, precisa saber quando o meia pega na bola, ele não entra na ala, deixa os pontas na ala e talvez os pontas subam para fazer ali a centralização na área, né? Venha pedir a bola quase dentro da área, porque isso é importante. Luiz Henrique ali, uma vez ou outra, vai pegar uma bola, vai decidir numa jogada, vai cruzar dentro da área, vai chegar dentro da área bem, mas nem sempre. O tanto de faltas que sofreu o próprio Luiz Henrique vai gerar essa escassez de chegadas no gol, então eu acho que os meias poderiam chegar mais na área como segundo atacante. Então é importante saber pedir a bola da forma certa, da melhor forma que é o time, da melhor forma que corresponda ao jogo que faz a seleção brasileira. João Pedro é um 9 que funciona muito fora da área, como eu disse, então é importante fazer essa seleção jogar mais dentro da área, mais compacta dentro da área. Aí Danilo marcou o gol aos 45, mais um minuto do primeiro tempo. A gente já foi muito bem para o segundo tempo. Aí teve uns entreveros, né? A gente deixou um pouco a Croácia jogar, o Brasil deixa a Croácia com mais tempo de bola. Aí foi concebência, né? Se é assim o verbo. Concebeu muito a bola, o Brasil, para a Croácia. A gente sofreu um gol que foi muito culpa da seleção. A entrada de Danilo foi um pouco diferente, um pouco estranha. E acho que foi esse o fator, um dos fatores. E o mau posicionamento de Marquinhos. O mau posicionamento, primeiramente, se eu não me engano,
de Fabinho, porque Fabinho poderia ter marcado já antes o jogador que cruzou a bola pro jogador croata fazer o gol, não tô me recordando os nomes. E aí, logo 1 minuto depois, 2 minutos depois, pênalti pro Brasil, o Endrick sofreu uma falta clara dentro da área, já deu mais perigo de ataque, e Igor Thiago fez o gol muito merecido, é um jogador que merece estar titular na seleção brasileira, por enquanto é ainda banco, acho que porque o time já é pré-definido, né? O time que perdeu tantas vezes ainda é titular, porque Carlo Ancelotti trabalha assim, e não seria justo ele trocar o time todo, ou uma peça como Vinícius Júnior, porque fez um mau jogo sim, um mediano jogo ali, então acho importante Carlo Ancelotti fazer isso, deixar os jogadores com tempo, com 15, 20 jogos, eles vão criando corpo no time da seleção. E aí Martinelli fez o gol no último minuto do segundo tempo, achei importante, achei necessário que o Brasil ganhasse a partida de hoje, se não ganhasse aí viria com muito mais dúvidas para enfrentar Egito e Panamá no dia 31 e 6 de junho, 31 de maio é o Panamá e 6 de junho é o Egito, e achei importante, Carlo Ancelotti fez muitas alterações necessárias, acho que era necessário olhar o jogo de Endrick, olhar o jogo de Ryan, e Ryan merece vaga na Copa, eu acho que se ele for, vai ser de forma positiva. Talvez não, porque o jogador ainda não tem tanta experiência como o Endrick, por exemplo, e seria necessário dar vaga a outros jogadores que são mais experientes nessa Copa de tantas ausências. Mas é isso, muito obrigado você que acompanhou aqui, segue o Amarelo e Penta no Instagram, dá o like, se inscreve, tamo junto, valeu, muito obrigado. Viva o futebol e viva a seleção brasileira!